Eu confesso, durante muito tempo eu achava que Deus tinha enganado, ou então eu tinha ouvido mal, ou as pessoas à minha volta estavam a perceber coisas que não faziam sentido nenhum, mas a questão aqui foi realmente lutar também com algumas dúvidas minhas, mais pessoais do que propriamente daquilo que era aquilo que estava a acontecer e aquilo que Deus estava a falar, as minhas incertezas, as minhas fragilidades, os meus medos, porque obviamente Deus estava-me a chamar para uma coisa para a qual eu de todo não me sentia preparado e era contra a natura. Eu não era uma pessoa de relações pessoais fácil, tímido, falar em público era algo impossível para mim, cuidar de pessoas, isso para mim horrorizava-me, não é? Mas a verdade é que momento após momento Deus foi revelando isso, foi colocando pessoas e essas dúvidas foram-se também desfazendo e acima de tudo houve algumas palavras da parte de Deus. A certa altura o apóstolo Paulo fala lá aos Gálatas de uma forma muito clara, ele não se queria gloriar, quer dizer, o apóstolo Paulo não se gloriava em nenhuma das coisas que tinha feito, a não ser na cruz de Cristo. E eu quis olhar para tudo aquilo que Deus nos estava a colocar a fazer e não querer colocar os meus olhos em nada daquilo que estava a acontecer, mas tão somente ser obediente e honrar aquilo que Jesus tinha feito por nós, de alguma forma, sendo útil. Depois havia um outro texto que sempre me incomodou muito, em Mateus 25, a partir ali do versículo 14, está lá a parábola dos talentos, e uma ideia que desde sempre de pequenino tinha, que era, e quando ouvia aquela parábola, que era a ideia: será que um dia Deus vai olhar para mim e vai dizer que eu fui um mau servo porque ele entregou-me talentos e eu enterrei-os, e isso horrorizava-me. Desde pequeno tinha essa ideia. E ali naquele momento isso foi uma realidade. Será que Deus de facto deu-me recursos, dons, responsabilidades também, e eu estou a enterrá-las e não estou a ser obediente, e um dia Deus vai me dizer que eu fui desobediente? E portanto também foram formas de Deus ir falando e ultrapassando essas fragilidades e descansando e não me preocupando. O apóstolo Paulo também fala disso, de não me preocupar com a aprovação dos homens, porque às vezes no ministério estamos com essa preocupação, está tudo a correr bem, a avaliação que fazem, e esperar única e exclusivamente a avaliação de Deus e descansar nisso. Agora, não foi sempre fácil e às vezes essas dúvidas, mas eu acho que essas dúvidas foram mais a lutar com algumas fragilidades e alguns medos pessoais do que o resto, do que de facto outras coisas.